Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de Legion. Hoje a gente tá aqui pra falar do penúltimo episódio da terceira e derradeira temporada dessa série tão maravilhosa. Mas antes de a gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá achando da temporada, se inscrever no canal se não é inscrito e nos seguir nas redes sociais. Sim, maravilhoso, foi um dos melhores episódios da temporada, se quiçá o melhor. Onde foi um mindfuck muito louco. Tudo mindfuck e todas as coisas convergiram. Mas o ponto que eu acho que dá pra destacar desse episódio como a melhor parte foi a brilhante interpretação do Farouk. Ele é personagem muito bom. maravilhoso. Ele é um ator muito bom. Ele é um personagem maravilhoso e muito bem escrito. Exatamente. E tudo aquilo que a gente imagina que vai se alongar ao longo de todo episódio, que eles vão ficar enrolando, eles resolvem rapidamente. O plot anda, as coisas se complicam, os conflitos não são conflitos inúteis, não são conflitos bestas, são conflitos realmente preocupantes. Eles se focam em resolver os conflitos mais perigosos e mais importantes. É por isso que eu acho que a nossa season finale não vai ser o combate entre o Farouk e David e Charles. Eu acho que isso seria muito previsível da parte deles. E eu acho principalmente que o David tá tentando tanto salvar ele mesmo, e quem vai acabar salvando ele vai ser a Cid. Tu acha que ele vai ser salvo, então? É que assim, ó, com a Cid salvando ele... Ele jovem, ele criança que pode ser salvo ainda. Ele criança, com a Cid conversando com a mãe dele, estando ali com o Carrie e a Carrie, eles podem aquele impedir. David não vai mais existir. Uhum. Não vai mais ser como o David salvando ele mesmo e ele voltando pra própria existência sendo alguém diferente. Sim. Porque eu acredito que nessa maneira como Legion lida com o tempo, como ele altera o passado dele vai alterar o futuro dele. Então a forma como ele alterar o passado, quando ele voltar pro futuro, o futuro vai ser diferente. Tipo em De Volta pro Futuro. Uhum. Ele não vai voltar pro mesmo futuro e o que ele alterou foi um outro universo, alguma outra coisa do tipo, que nem Avengers, por exemplo. Sim, aham. Ele vai definitivamente alterar o passado dele. Sim, vai ser só uma linha do tempo que quando ela... O tempo é uma linha reta que quando ele é alterado, altera de vez. Altera de vez. E daí quando a Cid falou pra Carrie que o David adulto não tem retorno, mas o David criança tem salvação ainda. Uhum. E eu acho que vai ser muito irônico o David querer tanto e se esforçar tanto pra tentar se salvar, e no fim não é ele que vai se salvar, porque ele tá tentando se salvar da maneira errada. Uhum. Ele não tá tentando se salvar... como é que eu posso dizer sem parecer tão piegas, espalhando o amor, entende? Sim. A Cid senta pra conversar com a mãe do David e diz que ela precisa amar ele, porque o que ele precisa é de amor e de se sentir seguro, porque foi isso que a Melanie e o Oliver ensinaram pra ela na segunda infância. É verdade. Então que essa é a forma de salvar o David, não dessa forma combativa que o David quer se salvar, tipo, matando o Farouk. Ou mesmo deles tentando matar o David, né? Exatamente. Ou mesmo da própria discussão que ela tem com a Carrie, dizendo, tipo, a gente pode matar o bebê. E aí ela vem com aquele papo moralmente, eticamente errado e tal, e ela vê ali uma saída pra esse conflito todo. Exatamente. Uhum. Que é o amor. E eu acho isso muito bonito da parte do Noah Hawley, de não querer que o ápice da série dele, que o conflito da história dele seja resolvido com violência. Com certeza. Porque desde o começo não era isso que o David queria pra ele. Sim. O David foi colocado, nas primeiras temporadas, ele foi colocado no centro da atenção desse conflito, onde ele foi obrigado a se defender. Sim. Sabe? Desde o começo. Então, eu acho que aquele David não ia querer ser salvo por violência. E até a gente pode ver que ela comenta, inclusive, tipo, a mãe dele comenta, eu tive esse problema, então eu tô com medo de passar pra ele esse problema, ou seja... Que provavelmente é as múltiplas personalidades dele. Provavelmente, é a esquizofrenia, é os problemas que ele tem de criação de personalidades, mas talvez... Eles tendo esse ambiente onde ele vai ser protegido, onde ele vai ter os pais dele presentes, ele vai ter alguém pra amar ele, que ele nunca teve, que ele sempre foi abandonado por todo mundo, talvez então realmente, mesmo ele tendo esse desvio de personalidade, eles não sejam suficientes pra tomar conta dele, porque é o que as personalidades faziam, né? Elas tomavam conta dele, né? Ele nunca cresceu com alguém que entendesse pelo que ele tava passando. Uhum. E daí isso fez ele se transformar no que ele é hoje, porque daí ele começou
começou a usar drogas, ele foi levado pra instituições psiquiátricas, ele tentou se matar. Ele quer que todo mundo ame etc. ele pra substituir essa coisa que ele não teve quando era criança. E o Xavier é a pessoa ideal pra cuidar dele, sabendo quem ele é. Porque o Xavier, a gente vê nesse episódio, que ele foi atrás do Farouk porque ele achou que ele fosse o único. Sim, aham. Então ele encontrou o Farouk e ele foi atrás do Farouk porque ele foi atrás de um amigo. Só que ele não olhou no próprio filho dele pra saber que o que ele tava procurando tava dentro da casa dele. Sim, exatamente. Sabe? E deixando a Gabrielle sozinha, ele também abriu o espaço pro Farouk mexer com a cabeça dela e fazer ela achar que ela tá louca, porque a loucura já corre na família dela. Exatamente. Que ela chama de The Sickness quando ela conversa com a Cid. Então, era tendo impedido que o Xavier fosse ver o Farouk, talvez, Sim. fosse salvar o David, não tentando ajudar o Xavier a matar o Farouk. Mas apesar disso, eu acho que eles vão fazer como eles fizeram na última temporada, que é resolver o conflito nos primeiros minutos do episódio. Que isso não vai ser a parte mais importante. Não, com certeza não, mas eu acho que vai ser a parte, vamos dizer assim, mais visualmente interessante. Eu espero que sim, porque eles vão ter que superar, e pra eles superarem ao final da segunda temporada, eles vão ter que se puxar muito. Bastante. Porque foi linda demais aquela batalha, e agora tendo dois Farouks enfrentando um Xavier e um David. David, eu não sei como é que tá o David, né? Tá completamente não fora da mostrou se o David tinha voltado a si. Eles meio que deixaram ele, pelo que eu entendi, Sim, né? ele ficou lá meditando. Vamos ver. Eu tô ansioso. E como a gente tava falando do Farouk muito bom a gente ver de que forma ele se tornou de que forma ele aparece, porque a gente não tinha visto como é que ele tinha chegado àquele ponto, né? E aí ele conta aquela história, ele tem os demônios azuis com ele, né? Que são aquelas crianças que estão com os súditos do rei tirano dentro deles. E essa ideia de que ele aprisionou as pessoas e o povo dentro daquelas crianças, e aprisionou o rei dentro daquele macaco, e que... Nossa, cara, isso é uma coisa muito foda. Foi uma maneira muito incrível de introduzir ele e mostrar o quanto ele é perigoso e o quão ele é maléfico, sim, né? Eu titubeei em alguns momentos acreditar que ele realmente estava querendo isso, mas não, ele realmente é um pau no cu do caralho. Porque eles fizeram ele ser muito charmoso. Ele é muito charmoso. Ele é sedutor. Ele é sedutor, o jeito como ele muda de língua tão rapidamente. Nossa, é muito... Nossa, cara, esse cara é fenomenal. Ele é excelente. Eu acho que ele e a Aubrey Plaza são os dois grandes destaques de Legion. Em questão de atuação, com certeza, e porque são maravilhosos. E a gente viu como é que ele ganhou a alcunha de King of Shadows, né? The Shadow King. The Shadow King. Ele mostrando como ele libertou o povo do rei tirano. Que foi sem ótimo. Vergonha. E eu acho que talvez a grande batalha da series finale seja contra os demônios do tempo. Pode ser, porque apareceram eles vindo, né? A gente vê como eles estão comendo tudo. Que a gente vê eles atrás do David, a gente vê o tempo voltando e se repetindo diversas vezes, que é pra gente saber o quanto eles estão mexendo nesse tempo onde eles estão, porque o David deixou a porta aberta e eles saíram de lá e o David não tá lá pra cuidar deles. Sabe? Ele tá pouco se lixando, então vamos ver como é que isso vai acontecer. Talvez o Xavier, o David, o Farouk tenham que se juntar pra lutar contra esses demônios do tempo, pra tentar salvar o tempo como um todo e não só o tempo onde eles estão. E ao mesmo tempo nós temos a suíte se despedaçando, sendo explodida. Uma coisa interessante que eu acho legal é que naquele momento que eles estão perdidos no tempo e que o David fica trancado naquela salinha, e ele lembra do que o Farouk diz pra ele naquele momento da segunda temporada, de que tu faz a tua própria realidade. E eu acho que ali ele meio que conseguiu dominar a forma de viajar no tempo também. Tanto é que quando ele tá com o Farouk e com o Xavier lá no palácio, ele tá completamente dono de si, né? Tá completamente, perfeitamente, ele não tá tendo aqueles problemas que ele tinha antes na viagem do tempo. Então fica mais interessante ainda pra saber a forma também como ele enfrenta o Farouk a primeira vez. O Farouk tenta mexer na mente dele e ele tá sempre tocando aquelas músicas de hip, achei genial também. Muito bom. Tudo aquilo ficou muito bom. E tem mais uma coisa interessante, né? O David conversando com o Xavier e dando aquele pedaço de bolo pra ele, que é o conhecimento, resolvendo todo o plot deles em 30 segundos e tocando adiante a história. E da mesma forma, o Xavier reconhecendo o perigo que é o David, tão perigoso quanto o Farouk, provavelmente. E vendo as personalidades. E o conhecimento é vermelho, né? É um Red Velvet Cake. De novo com o amarelo, com o azul, o vermelho. Sempre essas jogadinhas aí muito interessantes deles. Jogadas. Sim, inclusive a espada que é enfiada naquela cena do toureiro,
do Toreiro, né? Toreiro que se fala, que eles estão enfrentando, que ao meu ver parecia ser o Farouk, mas aí quando tira o capacete não é o Farouk, é o Xavier, né? Que tá debaixo do capacete. Sim, é o touro é o Xavier. E a espada que ele usa é uma espada azul, com aqueles símbolos azuis como se fosse o líquido, ou um cristal azul que enfia nele. Então achei interessante também. Vamos ver de que forma isso vai se ligar no final. E de que forma tudo isso vai ser. Porque um momento que eu tava pensando ali, uma das coisas que eu tava pensando quando o Farouk tava conversando com eles e o David tava falando com ele sobre a questão de enfim, nós temos que derrotar o Farouk, me passou pela minha cabeça que de repente o Xavier vai ver o perigo que o Farouk, que o David é. Eles vão derrotar o Farouk juntos, eles vão desencarnar o Farouk, e quando o Xavier chega e vê o David do lado do próprio David, ele expulsa o David porque ele tá com medo do David também. Então, na verdade, tudo isso já aconteceu. Sabe? Tipo, já teria acontecido tudo isso. Só que aí a questão é, a Sidney não tava com eles naquele primeiro flashback que o David teve. Em nenhum momento a gente vê a mãe do David falando com a Sidney. Eu acho que isso nunca aconteceu antes. Porque não teria como ninguém saber que o David ajudou o Xavier naquilo. Pois Porque todo mundo sabe a história de quando o Xavier derrotou o Farouk. Tanto que o David conta pra gente e a gente vê essa história. Sim, de como a é que ele gente derrotou. vê, mas não vê a luta. A gente só sabe que ele derrotou. Enfim, vamos ver. Eu acho que alguém saberia se tivesse 2 Farouk lutando contra o Xavier. Não sei se o Xavier conseguiria derrotar 2 Farouk. E onde é que tá o Xavier agora também, né? Tem isso, né? Será que a gente vai ver ele? Será que... Ia ser muito triste se fosse James McAvoy aparecendo nessas... Eu sei que não, mas ia ser muito triste se fosse ele aparecendo no futuro agora. Se fosse o James McAvoy, ele teria que ter Cadê os aparecido. X-Men? Não, eles são desimportantes, eles não Foda-se, importam. eu quero saber, tipo, será que eles vão aparecer os X-Men nesse último episódio? Eu espero que o Mulholland não faça isso. Se isso acontecesse, nem que seja só uma parecidinha assim, eu ia achar muito massa. Eu não ia achar massa. Ele chegando com o uniforme dos X-Men no final, porque daí ele se tornou um X-Men. Ia ser tri. Uma coisa que é legal também que a gente tava falando, a gente na última semana e nas últimas 2 semanas tem falado bastante sobre o fato do pessoal não estar acompanhando tanto Legion e tal, mas é legal ver que tem nos últimos episódios estão aparecendo mais episódios legendados, o pessoal tá comentando bastante aqui nos nossos vídeos, comentando que não tá saindo legendado em alguns lugares, então parece que tá tendo um pouco mais de apreço da comunidade aqui, no país. E tá crescendo um pouco mais essa última temporada mesmo, sem ser exibida em nenhum outro local. Então, bom saber que pelo menos, tomara que nesse último episódio a gente tenha um bom bafafá pra poder dar uma explodidinha na série, assim. Nunca seria ruim. O Omelete tem que ir lá falar que o Omelete... Legion tem uma nota maior que Game of Thrones. Ninguém fala isso. Nem Legião de Heróis não fala isso. Legião de Heróis ficou falando de Monstro do Pântano, ficou puxando o saco de Monstro do Pântano. Ninguém desses grandes veículos tá falando, porque eles não assistem, que eles... Mas, gente, é Marvel. Né? Pois é. É Marvel. Por que tu não vai falar da Marvel? Tu vai falar das séries bosta da DC e daí tu não vai falar da melhor série da Marvel. Não. E aí ficam especulando sobre o retorno de Demolidor. Cara, foda-se o retorno de Demolidor, sabe? Tipo, olha o que tem na tua frente, olha o que vocês... E eu acho que é culpa também de todos. O Enerd podia usar, né, a grande plataforma que ele tem pra, em vez de ficar falando merda, falar de coisa que importa. Vai mudar de certo. Vai dar clickbait lá. Vai fazer clickbait, você vai dar 60 mil views o vídeo dele lá. Os outros vídeos, qualquer bosta que ele fala sobre Avengers dá 80 milhões lá, então... É difícil. Mas eu acho muito chato isso. Eu acho muito chato mesmo que ninguém tá mais abordando a série. Porque, incrivelmente, eu sempre espero assim, o próximo episódio não vai ser tão bom que nem esse. O próximo episódio vai ser enrolado e não vai ser tão bom. Todos os episódios superaram os outros nessa temporada. Mesmo o anterior, que eu falei que eu achei que foi o mais fraco da temporada, é quilômetros à frente de qualquer outro que a gente assistiu nos últimos meses. Então, tipo, ele é basicamente... um 95, sabe? A nota mais baixa da temporada pra mim foi um 95, assim, de 100, porque até esse episódio foi incrível. Então, não consigo entender como as pessoas não conseguem ver a qualidade que eles estão perdendo ou dar um pouco mais de valor pra isso. Mas, enfim. A gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê. Porque as pessoas querem, do entretenimento delas, elas querem desligar a cabeça e se divertir.
E não é isso que Legion se propõe. Mas E eu entendo. Tu pega um Chernobyl, por exemplo, sabe? Mas Sabe, aí tipo, é diferente. HBO tem distribuição no Brasil. Não, tem distribuição no Brasil. Eu também eu acho que ela é narrativamente um pouco mais fácil de entender também. É um assunto mais interessante. Com certeza. Mas tu vê que as pessoas dão valor pra uma coisa de qualidade. Eu não entendo por que elas não continuam procurando coisas de qualidade assim e ficam reclamando que as séries são sempre a mesma coisa. Sabe, todo mundo reclama, a série é sempre a mesma coisa, essa série aí, a mesma temporada aí, ou ficam chocados quando alguma série tem um plot super inovador, como é o caso de The Boys. Nossa, The Boys, todo mundo assistindo The Boys, todo mundo gostando de The Boys. Tem uma premissa ótima, tem umas ideias ótimas, extremamente mal desenvolvida, extremamente narrativamente fraca. Visualmente também ela não é. Visualmente não é muito impressionante também, exatamente, então, sabe? E aí tá aí. Vamos ver, tomara que saia na Netflix. Ou que saia no Disney Plus, eles deem um empurrãozinho nela no Disney Plus, ia ser massa. Acho difícil. Vai que vira uma série de animação depois. Vai que, né? Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do penúltimo episódio da última temporada de Legion. Já estamos aqui chorando essa perda tão sentida. Já queremos avisar a todos vocês que na semana que vem a gente vai fazer live depois de assistir o episódio. Então, quarta-feira, 9 horas da noite, se vocês querem discutir Legion com a gente, venham aqui que a gente vai fazer uma live pra todo mundo que quer chorar essa perda com a gente. Deem like se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da série, o que vocês acharam do episódio, se vocês pretendem ver Legion, qualquer coisa relacionada a Legion, por que vocês acham que Legion não tá sendo tão comentada também, podem falar pra gente aqui embaixo. Se inscrevam no canal se não são inscritos e acionem o sininho para ver mais reviews como essa da semana. Depois de Legion, nós vamos começar alguma outra série que no momento eu ainda não sei qual. Nos perguntaram nos comentários se a gente vai fazer review de Preacher. Provavelmente não, porque Preacher é uma série que nos decepcionou muito, temporada após temporada. E além de nos decepcionar, não tem gente conversando, não tem gente assistindo, não tem gente participando. Eu sei que tem algumas pessoas que sim, assistem todos os nossos reviews, comentam, participam, sim. Mas é tipo... É que assim, por exemplo, Legion é uma série que nem todo mundo assiste, né? Mas a série, todo episódio nos surpreende, todo episódio a gente quer falar alguma coisa dela. Preacher é uma série que alguns episódios a gente fica super empolgado pra falar, outros episódios a gente meio que caga e aí a gente... E ainda assim, Legion tem pouca gente que assiste as nossas reviews? Tem, mas a gente gosta e as pessoas vêm, comentam, participam. Preacher não tem muita gente que assiste nossas reviews e a gente mais se decepciona com a série e é mais uma coisa que a gente fica enrolando pra fazer e acaba não fazendo direito, que nem a gente fez na última temporada, que a gente nem fez a review do último episódio, que foi tão merda que a gente não quis falar. Eu acho que Preacher não tem tanto a dizer quanto Legion pra gente fazer reviews por episódio. E tem uma HQ que todos fazem, então a gente já sabe a história. Talvez a gente faça uma review da temporada completa, se a gente assistir. Que a gente nem sabe se a gente vai assistir, porque tem tanta coisa vindo nos próximos meses. Eu quero Tem Glow hoje, na sexta-feira que a gente tá gravando vídeo. Semana que vem tem Mindhunter, sabe? Já anunciaram que em 26 de dezembro volta You. Watchmen. Tem Watchmen em outubro, sabe? His Dark Materials. A gente ainda nem terminou de ver Euphoria, que a gente tá muito animado pra assistir. Já estão pedindo pra gente fazer a review da final. Tem tanta coisa que a gente prefere assistir e tem tanta coisa que vocês pedem pra gente assistir que a gente sabe que é melhor que Preacher, por exemplo, Peaky Blinders, que hoje todo mundo fala de Peaky Blinders. O Kleber II postou lá no nosso grupo. Se vocês não são ainda no nosso grupo, participem do nosso grupo fechado no Facebook. Que a gente assistiu o primeiro episódio, a gente gostou, mas a gente acabou não assistindo porque já tem 5 temporadas. The Expanse, que todo mundo fala, enche um saco pra gente fazer também, a gente nunca fez e eu gosto pra caramba de A gente começou a assistir Labirinto Verde, que a gente gostou. Nossa, e não, maravilhosa não conseguiu série. Continuar, sabe? É muita coisa que a gente quer assistir e daí a gente fica pensando se vale a pena a gente perder nosso tempo com Preacher. Pois é. Então, a gente não tem como dizer se a gente vai fazer ou não, mas se a gente fizer, a gente vai avisar vocês, tá? Com certeza. Nos sigam nas redes sociais, nós temos página e grupo fechado no Facebook e perfis pessoais do canal no Instagram e no Twitter, tá bom? Até a próxima, gente! Tchau!